vai estrear amanhã num projeto sensacional que é o Falas Negras, assim, de bom gosto, necessário. Ele chega mais do que ser entretenimento. É usar do jeito que tem que ser usado uma concessão pública. E você vai encabeçar, estando ali, mostrando sua carinha na TV, que é assim, que qualquer um, que pode fazer muito sucesso, a gente faz coisas difíceis, mas você botou o pé lá, é maravilhoso, é como se você colocasse uma lupa em todos os seus outros trabalhos. Como você está se sentindo? Como vai ser esse dia de quinta, esperar até amanhã, que você vai ligar a TV, é você na TV Globo. Bom, coração a mil. Nelson, que já tem uma vivência, uma experiência muito grande na televisão, deve ter uma experiência dessa primeira vez que deve ser incrível. Mas tem uma coisa para mim que é muito importante, que é o teatro, ele não consegue chegar em todos os lugares. É justamente o que você falou, a TV ela chega em todos os lugares. Eu venho da periferia do Rio de Janeiro, né? Circulei pelo Brasil inteiro, pelo teatro, fui para a China, fiz uma turnê incrível na China, 2 turnês incríveis na China, mas muitas das pessoas que estão nessas periferias não conseguem acompanhar o trabalho. Eu acho que a televisão ela abre e amplia, né, as discussões que são necessárias. E falar do Falas Negras, eu acho que é num lugar muito especial, porque o Lázaro, na direção dele, ele foi muito cirúrgico, porque ele traz um lugar para a gente de poder, ele traz um lugar para a gente de conseguir, para a gente, para quem vai assistir, ele traz uma reflexão na televisão brasileira, uma discussão que é antes e pós Falas Negras, assim. Então, espero que, a partir do Falas Negras, as emissoras, as produtoras se atentem, abram o olhar, porque, assim, nós temos muitos atores incríveis, e isso me deixa um pouco assustado, porque muitos desses atores que estão na televisão eu já assistia quando eu era criança: Thaís Araújo, Lázaro Ramos, Babu Santana, Baurac, nossa, assim, Tatiana Tiburcio, que eu tive a oportunidade de trabalhar no teatro. Então, eu acho que amplia uma discussão, e é uma discussão pública, uma discussão popular, né? É uma reflexão popular que vai chegar no coração de muitas pessoas e vai atravessar muitas pessoas que se parecem com a gente. Isso que eu acho incrível, né? Acho perfeito quando você fala da reflexão popular. Como a Globo chega, aqui no Brasil pode a pessoa não ter nada, mas vai chegar na Oca, no Índio, Senador, foi no Cipó, no Rio, nananã, vai ter a televisãozinha lá no fundo da Oca e a galera assistindo. E essa reflexão para o branco pensar. Mais do que tudo, eu diria, mais do que pensar, aprender. E o Lázaro me passa uma impressão de despido de agressividade. Ele sabe como chegar no cerne do negócio para passar a mensagem. Para mim, desde que ele fez o Madame Satã, ele não precisa provar absolutamente nada para ninguém mais. Ele é de uma sensibilidade aflorada. Então, ter pessoas talentosas como vocês, cada um para contar uma história bonita e real, ainda com a direção do Lázaro, vocês vão chegar ali no coração do outro. Você já viu o material seu que vai entrar no ar? Já está prontinho? Ainda não vi, assisti algumas pílulas. Estou ansioso para assistir com a minha família. Eu vou para Mesquita, vou assistir em Mesquita, no quintal de casa. Estou reunindo minha família, meus amigos de infância. Porque tem uma coisa que é assim, né? Quando você está 20 anos fazendo teatro, ninguém te reconhece como artista. Quando você aparece na televisão uma vez, você vira o artista. E aí acho que a possibilidade de conseguir trazer também para a comunidade, né, para as pessoas que não tinham acesso ao teatro. De ganhar mais dinheiro. A real é mesmo, ficar mais conhecido, arrumar patrocínio, que vira projeto social, que vira boas ideias. Isso aí. E conseguir levar para uma parte da população que não tem esse acesso, né? Exato. Porque representatividade importa, as pessoas estão consumindo arte, o setor que não parou foi a cultura, né? Acabou tudo agora na pandemia, mas tinha uma televisão, tinha música. Então, a cultura é o extrato da sociedade. Jorge, e essa Falas Negras tem uma importância em todos os sentidos, porque ele está reunindo uma gama de personagens ali, como a Lígia falou, de 1.600 até o dia de hoje, de figuras emblemáticas na luta contra o racismo. E o mais incrível é que mesmo nós, jornalistas, ou até atores, como eu estava conversando com a Thaís Araújo sobre esse projeto, hoje eu vou fazer uma live à noite com a Bárbara Reis,
sobre Fala Negras também, que como a gente não conhece esses personagens. O personagem do Reinaldo, por exemplo, o Mohamed Garbo Baquaqua, eu não conhecia. Também não. Então, assim, eu estou muito ansioso também para rever histórias de Martin Luther King, de Angela Davis, de personagens já consagrados, mas também de aprender com outros personagens que a gente não conhece e que Falas Negras vai apresentar para a gente. E aí eu queria primeiro que o Reinaldo falasse um pouquinho também desse personagem, o que ele aprendeu com ele, se ele já conhecia. Bom, o Baquaqua, ele é um herói, eu costumo chamar esse personagem de herói, assim como o Zumbi dos Palmares, Dandara dos Palmares, e outras grandes heroínas e heróis negros. O Baquaqua, ele é um herói que veio para o Brasil, ele veio do Benin para o Brasil. Do Brasil, ele foi para os Estados Unidos. E o interessante do Baquaqua, e que me chamou muita atenção, é que o Baquaqua escrevia a sua própria história, né? Tem todo esse movimento de luta, de dor, que é o que a gente, nos livros infantis, começa aprendendo e tal. Quando eu acho que é importante a denúncia, mas quando é importante a gente anunciar também os avanços que nós tivemos dentro disso, né? O Baquaqua, ele era escritor, ele escrevia cartas, ele falava 5 línguas, ele foi de extrema importância naquela época para a liberdade de muitos escravizados, né? O interessante do Baquaqua também é que o Baquaqua, ele não aceitou a condição de escravizado, né? Embora ele tenha sofrido muito, ele tenha apanhado muito. E, para mim, o Baquaqua, quando ele escreve carta, lá em 1800, 1600 e tal, e hoje nós temos acesso a essa carta, que é um livro, que é uma biografia, né, que existe, que é a primeira biografia, né, autobiografia, né, escrita pela visão desse homem negro, né, porque muitas das vezes a visão que a gente vê a história desses homens são a partir da visão do homem branco, e você vê isso a partir da visão e do olhar do homem negro, ele traz outras camadas de humanização que, quando parte de um olhar do branco, entra com um olhar de fetichização, estereotipado. Então, eu defendo muito a ideia de que o Baquaqua, ele não é um escravizado, porque é interessante pensar que a escravidão, ela interrompe a história dos negros lá no Antigo Egito, né? Então, o marco da história dos negros não pode ser a escravidão, né? A escravidão, sim, ela passou e interrompeu, né? A nossa história é antes da escravidão. Nós somos frutos de reinos, de reis, de rainhas, de príncipes, de princesas, de ouro, de riqueza. Então, é importante trazer essa construção para o imaginário social para levantar a autoestima de outros negros, né, que estão em lugares, por exemplo, como você falou, para indígenas, em lugares que têm pouco acesso. Qualquer pessoa tem acesso a uma televisão hoje, qualquer pessoa, entre aspas. Mas é muito interessante que esse especial ele chega com um lugar de autoestima também, né? Diferente de muitas coisas que nós já vimos com relação aos negros, que é sempre num lugar submisso, subjugado, de cabeça baixa. Então lá nós estamos de cabeça erguida, nós estamos falando textos poderosíssimos, textos de despertar. Eu acho que os textos, né, como são biográficos, né, e vêm de discursos, eles são textos que foram escritos em outros tempos, mas que hoje muitas das coisas se avançaram, outras continuam.